Estão me ouvindo, meu microfone? Sim. Pronto. Aí Estou ouvindo. tudo caiu aqui. Deixa eu ver se eu. Pronto. Vou botar a tela cheia aqui para vocês. Vou sair daqui. Aí ele vai. Por enquanto aqui está gravando aqui o rosto bonito do Arthur e as nossas fotos. E agora, vocês estão vendo o PDF? Me falem. Sim, perfeitamente. Vocês têm que falar. Estou vendo. Vocês têm que falar comigo, porque se vocês pararem de falar, vai ser sinal de que o computador caiu, alguma coisa assim, entendeu? Não, tá. Tô vendo direitinho, sim. Pois é. Aí, aqui. Sim, aí eu tava contando que eu estava brincando com o navegador Edge, né? Do Windows, né? Aí Sim. o que eu fiz? Eu peguei o capítulo 15 até o capítulo 20 do Atenásia, o texto, né? E aí eu tirei todos os acentos, todos os espíritos, todos os iotas subscritos, e aí fiz um PDF. E acabei tirando também algumas iniciais maiúsculas, sem querer. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou sim. Vocês ainda estão vendo o PDF? Sim. Sim. Vocês estão vendo um negócio ridículo aqui que está escrito favoritos, barra de favoritos, outros favoritos que não deveria estar. Sim, estou. Mas eu não tô conseguindo ler que eu tô vendo no celular. E Eu estou tentando tirar e não sai. Não sai. Pronto. Eu também não estou conseguindo ler porque também estou no celular. Eu tento tirar e ele não desaparece dali. Ele tá preso. Ô, Johnny, você falou que foi até lição 5. Eu fui também. A gente parou junto, cara. Pois é, pois é. Sim. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui lá no Ed, né? Aí, deixa eu mostrar aqui o que foi que eu fiz. Aí tem esse PDF aqui que eu fiz. Eu fiz um PDF. Eu pensei que eu tivesse feito do 15 ao 20. Não, eu fiz do 11 ao 20. Do capítulo 11 ao capítulo 20. Aí eu fiz esse PDF sem espírito, sem acento, sem iota subscrito e faltando também assim algumas iniciais maiúsculas. Aí eu botei o Ed. O Ed tem uma voz lá que é para vários idiomas. E aí eu mandei ele ler em voz alta esse PDF e eu botei para gravar. Vocês estão vendo o PDF? Sim. Como é que ele fica? Sim. Então, Ele leu em antigo? Hã? Ele leu em grego antigo? Sim, claro. Não, ele não sabe que é grego antigo, né? Porque a voz que ele usou é uma voz que ela é meio que para várias línguas. Aí ele vê assim e ele pensa que é grego moderno, né? Mas como ele não tem assim os acentos, ele vai ler, ele não vai assim se atrapalhar muito com os acentos, porque se eu colocasse os acentos, podia ser que ele se atrapalhasse com os acentos. Vocês estão entendendo? Podia ser que ele Sim. lesse alguma letra assim, ômega com acento. Eu não queria que ele lesse ômega com acento. Assim, omega metonos. Omega metonos. Nem omicron metonos. Tá entendendo? Sim. Eu não queria que ele lesse nada assim, tararã com... E mesmo assim ele teve algumas coisas que ele não conseguiu ler direito. E aí, tipo assim, ele não vai conseguir dar assim ele não consegue dar assim, como é que eu posso dizer? O tom, assim, nem uma tonicidade de sílaba tônica, nem aqueles tons assim, sobe e desce, né? Que a gente imagina que o grego antigo tivesse, né? Vocês estão entendendo? Sim. Mas Imagina. Sim. mas ele vai ler
Não totalmente roboticamente, porque a voz que eu escolhi não era mais robótica, tinha uma outra lá mais robótica. Ele vai ler e ele vai ler uma leitura como se fosse uma leitura itacista. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Ele vai ler assim, todos etas, ele vai ler como se fossem i, né? E alguns outros ditongos ele vai ler também como se fosse i, beta ele vai ler como se fosse v, e aí por diante. Vocês estão entendendo? Sim. Aí eu fiz esse vídeo. Eu acho que vocês não viram. É um vídeo que é mais é uma. Eu não fiz com pretensões totalmente didáticas. É mais uma coisa mais experimental. Mas, hipoteticamente, eu posso ter. Se eu conseguir usar essa ferramenta pedagogicamente para mim mesmo, talvez vocês dois possam. Vocês dois, no caso, que estão na videoconferência hoje, mas também outras pessoas podem querer tentar usar esse vídeo que eu gravei também como uma ferramenta didática. Ele é um vídeo de um pouco mais de uma hora, não lembro quantos minutos, onde eu obrigo, né, a máquina a ler assim, uns 20 capítulos da Atenásia. Vocês estão entendendo? Sim. Com a pronúncia, ele pensa que é grego moderno e aí ele vai ler, né? Eu já tinha feito uns outros vídeos usando o tradutor do Google, fazendo o eu fiz o tradutor do Google ler 9 capítulos do Atenásia, que eu também não sei se vocês viram esses vídeos que eu faço o Atenásia, eu faço ele o tradutor do Google ler 9 capítulos do Atenásia. Vocês viram? Eu já vi um tempo, mas eu não lembro qual que foi. Eu acho que não foi do Ed, não. Deve ter sido esse do Google. Sim. Esses do Google são mais antigos. Esse do Ed eu fiz essa semana, né? Então, ele é um vídeo de 1 hora. Ele tá lá no meu YouTube. Eu não compartilhei com vocês ainda, porque podia. Eu não sabia se ele ia ficar bom. Aí, na minha opinião, ele ficou razoável. Ele ficou razoável. Ele serve para alguma coisa. E ele tem 1 hora e 27 segundos. Então, o Ed, ele leu em voz alta, né? Com a pronúncia moderna e sem acentuações, né? Algumas palavras ele lê com uma certa acentuação, porque a palavra em grego, pelas regras fonológicas do grego moderno, aquela palavra seria paroxítono, ou proparoxítono. Vocês estão entendendo? Sim. Aí, mas outras vezes ele não consegue ler uma proparoxítona, né? Pode ser que ele tenha lido uma proparoxítona como uma paroxítona ou outra coisa semelhante. Mas aí ele tem um vídeo, então é um vídeo de 1 hora ele lendo esse arquivo aqui, que eu tirei todos os acentos, todos os espíritos, todos os iotos subscritos e algumas iniciais maiúsculas. Eu tirei também algumas iniciais maiúsculas. Eu não queria de verdade tirar as iniciais maiúsculas, mas é porque eu tava, tipo, eu tava botando assim, Ctrl F, tá entendendo? Onde tiver um epsilon com acento, coloque um epsilon sem acento. Aí eu, sem querer, mexi nas configurações erradas e, por exemplo, essa palavra aqui, epidauro, ficou com Y minúsculo, mas eu acho que ele deveria ser com Y maiúsculo, para poder marcar que é um lugar, que é um substantivo próprio. Vocês estão entendendo? Sim. Então, nesse texto aqui, e no vídeo que eu gravei, fazendo o Edge, o navegador do Windows, ler, passar 1 hora lendo esse PDF de 39 páginas, então vai ter esses momentos assim. Então, o que é que eu pensei? Eu pensei assim, que se você quiser, você pode fazer uma revisão muito louca desses capítulos lá do 11 para frente,
olhando, né, o Ed ler. E aí você tentar lembrar o que significa aquelas frases, aquele texto, tá entendendo? Porque eu Sim. consigo fazer isso. E vocês, que são ótimos alunos, talvez consigam fazer também. Vocês estão entendendo ou não? Eu acho que você Sim, está sim. superestimando, pelo menos a minha parte aqui. Pois é, assim. Não Não. sei. É, também. E uma outra coisa assim, que eu estou pensando. E por que eu estou fazendo esse tipo de arquivo também? Eu estou tentando fazer porque eu tô ficando com muita raiva de certas coisas do grego, sabe? Que coisas é que me dão raiva? Me dá raiva espírito, me dá raiva acento, me dá raiva que as pessoas não conseguem prestar atenção no que tem que prestar atenção às vezes, porque os alunos, eles às vezes eles me decepcionam em não prestar atenção nos acentos e ficar muito inseguro por causa dos espíritos. Os espíritos assustam como se fossem assombrações os alunos. Estão entendendo? O aluno fica super inseguro. Meu Deus, será que é um espírito rude? Será que é um espírito brando? Eu não sei, eu fico em dúvida. Quando não era, tá entendendo? Ele só era para falar o espírito rude se ele soubesse com certeza que ali tinha um espírito rude. Vocês estão entendendo? Sim. Sim, sim. Então, assim, eu tô preparando esses textos. Esse aqui ainda não está perfeito, não como eu gostaria, não. Na verdade, na minha cabeça, ficaria muito bom se fosse tudo em letras maiúsculas. Mas aí não serviria como uma ferramenta didática de verdade, porque ficaria assim, talvez ficasse fácil demais. Então eu estou tentando criar assim um texto assim que não seja fácil demais, mas que seja uma ferramenta didática. Então, vocês estão entendendo? Sim. Então, a meu objetivo é assim, obrigar os alunos a ler o texto desse jeito que está aqui. E se ele souber que tem um espírito rude, ele fala o espírito rude. Se ele souber que tem um acento, ele fala o acento. Porque por exemplo, a gente aprende inglês e não tem acento no inglês. Tá entendendo? Não tem um acento. Quando tem, é uma palavra de origem francesa, uma coisa assim. Não significa, não significa sílaba tônica nem nada. Vocês estão entendendo? O, Sim. e eu também penso assim, que a pessoa que escrevia na antiguidade não usava acento nenhum, tá entendendo? Não usava acento nenhum, também não usava espírito rude. A pessoa escrevia um texto mais ou menos desse jeito aqui, só que com letras maiúsculas, não existia essa letra minúscula é medieval, né? Mas ela já conseguia ler, tá entendendo? Já era, e não a pessoa conseguia ler até sem separação entre as palavras. Imagina com um texto bonito como tá aqui, sem nenhum acento. Então, eu fui além porque o sistema do grego moderno é um sistema monotônico, que só tem um acento, né? Só tem um acento. Eles acabaram com os 3 acentos, agora é só um acento, né? Mas eu fui além. Eu quero ir além. Eu quero fazer a reforma ortográfica 2 do grego. Eu quero Cara, tirar todos os acentos. Vocês estão entendendo? esse professor. Eu estou com a pachorra tão grande que eu quero fazer isso. Eu quero. Não, não era para ter acento nenhum. Vamos usar só as letras. Vai ajudar muito as crianças. Meu Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero? Ou não? Ah, e os acentos, entendi. Mas olha, vejam, o texto não fica muito mais bonito e eu ainda deixei a pontuação. Sabe o que é que me dá raiva também? Como é o nome?
aspas, porque o grego moderno usa umas aspas diferentes e a gente fica querendo misturar as aspas ocidentais com as aspas do grego e aí isso confunde, tá entendendo? Aí, O tipo, grego moderno usa aquelas aspas angulares? isso, o grego moderno usa aquelas aspas assim, né? Aí, eu, na minha reforma ortográfica do grego antigo para pedagógica, eu tirei todas as aspas também. Eu vou deixar só vírgula, ponto final, ponto médio e separação entre as palavras. Vocês estão vendo como é que ficou a minha reforma ortográfica? Ah, fica um texto bem menos poluído, de fato. Não é? Não, não fica bonito de você ver? Nem assusta, né? Eu É, acho. não tão. É. Então, então assim, é uma coisa assim que eu quero fazer. Então, depois esse tipo de coisa que eu não recebo uma bolsa para poder fazer uma pesquisa nem nada, tá entendendo? É difícil até eu conseguir passar numa seleção de doutorado com um projeto assim. Mas era o tipo de coisa que eu gostaria de fazer. Botava assim, pegava assim, né, uns grupos para poder testar se tinha, né, uma melhor aprendizagem. Mas eu também, Ah, não. Fazer um projeto. pois é. Aí vocês têm que fazer comigo, aí pelo menos o menino, como é o nome dele, o Johnny. O Johnny é da É, área, né? Né, Johnny? Oi? Você não é da área. Como assim? Tu não é de letras, não, ou de história. Ah, sim, sim. Letras português. Isso. E hoje em dia tu faz o quê? Não, eu curso técnico em administração, Ah, sim. mas eu vou começar a graduação em novembro, De quê? De letras? de letras português. Pois é. O Johnny é da área. Ele podia, talvez, assim, botar para frente, assim, dá pra um projeto. faz uma equipe. Fazer um projetinho e aí escrever um artigo. Tá entendendo comigo? Sim. Sim, Sei. como perfeito. Ah, seria bem legal. Aí eu te coloco assim como tu arruma umas pessoas para ser cobaia. E aí, É. faz assim uns grupos aí na tua universidade. E aí tenta ver se assim. Uma outra coisa assim, eu queria dizer para vocês é que no próximo semestre eu não vou tentar oferecer o grego avançado. Vocês estão entendendo? Sim. Sim, E para o próximo semestre eu estou querendo dizer novembro. Na verdade, isso vai ser novembro, né? O que é que eu quero fazer? Porque eu estou muito sobrecarregado, tá entendendo? A minha cabeça não tá muito assim. Eu estou fazendo uma avaliação neuropsicológica aí para ver se eu sou autista, se eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, ou se eu só tenho algum outro transtorno de personalidade mesmo aí que eu preciso resolver. E aí, eu vou gastar R$ 1.500 para fazer os testes. E o. E na. E aí, no próximo semestre, eu quero ficar um pouco menos ocupado. Eu quero ficar menos ocupado também porque eu quero estudar japonês. E aí, se eu conseguir ficar com mais tempo livre, eu vou conseguir trabalhar, fazer uma graduação de letras em inglês noturna, estudar japonês no sábado à tarde, fazer um projeto de doutorado e passar pelo menos numa seleção que seja ou da linguística, ou da literatura comparada, ou da educação.
e tentar oferecer um curso diferenciado no sábado pela manhã. Esse é o meu projeto como professor voluntário para outubro. Melhor, novembro. É outubro, mas na verdade é novembro, porque vai ser outubro, última semana, por aí, né? Aí mesmo é novembro. Aí, como é que eu estou planejando fazer esse curso? Eu quero fazer esse curso presencial e online. Eu quero ir para a faculdade, juntar as pessoas lá, aí fazer uma live assim no YouTube, uma coisa assim, fazer uma videoconferência, tudo lá ao mesmo tempo. E aí e coisa aí e fazer não uma turma híbrida. E aí eu quero fazer essa turma, eu quero fazer com outro método. Eu não quero fazer com a Atenase. A Atenase vai ser só literatura de apoio. Vocês estão entendendo? Sim. Eu quero usar o Logos, língua graica per se illustrata, que tem um nome muito complicado de falar em grego, que eu às vezes eu esqueço como é que é. Eu tenho que ler para poder conseguir dizer, que é o Logos Hellenike Glossa Autoiconografemene. Gostaram da minha leitura? O nome é enorme. Principalmente eu tenho dificuldade de dizer autoiconografemene. Autoiconografemene, que é o per se illustrata, né? Vocês estão entendendo? Sim. Aí eu tô querendo, por que é que eu tô querendo ofertar com esse curso? Porque esse curso, ele tem uma abordagem diferente, uma abordagem indutiva, uma abordagem ela é um tanto natural, um tanto comunicativa, que busca, né, uma leitura mais proficiente. Então, na minha cabeça vai ser assim: eu vou abrir inscrição para esse curso que eu vou oferecer e vou dizer, gente, aí eu não vou ofertar nem grego 3, nem grego 5, nem grego 1. Mas se vocês quiserem fazer esse curso aí diferentão comigo, eu vou estar ofertando ele online e presencial no sábado de manhã, a partir das 8 horas. Eu faria assim. E aí, vocês estão entendendo? Aí o Johnny falou, foi alguma coisa? Caso o curso sábado de manhã, por enquanto, para mim, fica tranquilo. Eu gostei da proposta. Sim, então a minha proposta é essa. Então, assim, eu não vou oferecer o grego avançado, tá entendendo? Online. Eu vou oferecer esse curso diferente. Aí esse curso vai ter 2 semestres. Aí esse livro, ele tem 30, tem uma introdução e tem uns 32 capítulos. Eu não sei se é 32 ou é 33, porque em algum lugar eu li que era 33, mas eu não sei se ele estava contando com a introdução. Talvez ele esteja contando os 33 com a introdução. Aí a gente pegaria ele lá do começo, no alfabeto, veria o alfabeto de novo. Aí há pessoas que tem muita gente que é muito insegura com o alfabeto. Então a gente voltava para o alfabeto, via o alfabeto, e aí avançava o livro, e aí tentava ver assim, uns 16 capítulos no primeiro semestre. Aí tentava ver um capítulo por semana. E aí faria essas aulas de 8 até as 11h30 ou 12 horas, mais ou menos. Porque o problema é que eu faço essas videoconferências com vocês com horário reduzido, né? Mas no presencial é bem mais tempo. No presencial, a gente chega lá 8 horas da manhã,
Aí quando dá assim 9 e tanto, a gente faz um intervalinho para poder ir no banheiro, tá entendendo? E aí volta, aí fica até 11h30. Aí se o assunto estiver rolando, a gente vai depois das 11h30, porque oficialmente para a gente ocupar a sala até as 12. Tá entendendo? Mas nunca a gente ocupou a sala até as 12. No máximo umas 11h40. Vocês estão entendendo? E aí depois, porque na verdade, às 12 a gente já tinha terminado a aula e já estava almoçando. O pessoal levava comida e o pessoal comia, levava tapioca, levava bolo, levava a coisa. Vocês nunca comeram a coisa, gente. Vocês têm que fazer Eu nem sei o que é, para ser honesta. Eu não sei o que é, não. Era isso que eu ia perguntar. A coisa era a comida que a professora Ana Maria preparava para que a gente pudesse comer todo mundo junto às 12 horas, lá no sábado. A coisa era feita assim era basicamente feito com como o nome, grão de bico, né? E qualquer outra coisa vegana que ela quisesse misturar. Vocês estão... Meu Deus do céu. Nossa, Era uma coisa que a coisa às vezes ficava mais apimentada, às vezes mais salgada, dependia, né? Vocês estão entendendo? Era muito gostoso. Era uma Tá coisa. bom, então, tá valendo. Isso. Então, o que eu quero. Então, assim, hipoteticamente, eu tô querendo fazer esse horário, tá entendendo? Então, o pessoal que tá lá presencial, ele vai ficar lá comigo, vai ler os textos comigo, vai, fazer teatro, vai falar em grego lá comigo, vocês estão entendendo? E aí eu vou tentar, assim, gravar alguma coisa disso aí, se as pessoas aceitarem, ou vou transmitir tudo ao vivo no YouTube, ou vou gravar e depois colocar no YouTube. E se o pessoal não quiser ceder ao direito de imagem, eu coloco tudo restrito, só para quem se inscrever no curso, dando CPF e tudo mais, todas as informações para poder receber o certificado no final. Vocês estão entendendo? Uhum. sim, sim. Aí porque é um método que ele é mais assim, eu acho mais didático. Porque o Atanásio é didático, mas esse método ele é um pouco mais didático que o Atanásio. Ele não tenta sobrecarregar com gramática, com explicações linguísticas. Ele apresenta as explicações tudo em grego, é uma explicação composta, uma composição em grego antigo, né? Você tem que saber que ainda hoje você pode fazer uma composição. Toda vez que você faz aqueles exercícios de versão, você não está fazendo uma versão do português para o grego? Melhor, do grego para o português? Sim. Então, Sim, sim. Então, o autor desse livro, ele faz um exercício, né? Então, depois de cada texto, tem uma seção de gramática, é uma seção bem simples, e ela não tenta se explicar com os mínimos detalhes, os fenômenos fonológicos, né? Alguma coisa assim, não. Ele simplesmente apresenta, né? Assim, a parte morfológica, as terminações, né? Vocês estão entendendo como é? Sim, eu conheço perfeitamente o método que eu já fiz o Língua Latina per se Illustrata. Isso, É a mesma coisa. isso, exatamente. O Eusberg, né? Lá do Eusberg. Então, o menino, o Santiago Carbonell Martínez, ele se inspirando muito, né, no Eusberg, ele fez esse método, né? Então, ele é um método que eu espero vai aparecer algumas pessoas, eu acho, que vão ser realmente
introdução, né, que nunca fizeram grego, vão querer fazer. Mas eu quero atrair, na verdade, a pessoa que já fez, né, o Atenásia, alguma coisa, e quer fazer quer estudar com outro método. Vocês estão entendendo? E aí, depois, se vocês quiserem, no outro ano, se vocês quiserem voltar para o Atenásia, você volta, tá entendendo? Na verdade, um método não precisa você estudar só por um método. Você pode estudar até por 4, 5 ao mesmo tempo. Outro dia eu estava vendo um vídeo do menino do Luke Ranieri, né? Defendendo um método lá de usar 6 métodos ao mesmo tempo. Não sei se vocês viram. Vocês viram esse vídeo? Esse dele eu não assisti, não, mas eu conheço. Pois é, não. Eu conheço também, mas Ele, nunca assisti, não. ele fez uma tabela lá com outro professor para você poder usar, assim, tipo, o Atenásio, aprendendo grego, o Alexandros, né, mais um outro, não sei quantos. Há uns 6 métodos, tudo ao mesmo tempo, para poder aproveitar o que tem de melhor em cada um. E aí ele, tipo assim, começa com esse, aí nessa semana tu junta esse com esse, junta esse com esse, aí fica 3, 4 ao mesmo tempo. Tá entendendo? Porque o problema é que os métodos acabam, eles, ao tentar não ser igual ao outro, não fazer a mesma sequência que o outro, eles acabam ficando meio que complementares. Entende? Sim, eu senti um pouco. Eu estudei o latim, comecei por esse método natural eu não sei pronunciar o nome do autor. Pelo língua Osberg. Não, latina. fala Osberg. Se você não souber, diz Osberg. Osberg. Osberg, né? Isso, Então. porque tem que fazer a boca do O e dizer Osberg. É o umlaut do alemão, né? Isso. Ou o do português, né? Isso. Aí então, Não, eu ia dizer que eu tentei estudar por ele, eu comecei estudando por ele no curso, mas o que eu senti muito foi essa gramática mais aprofundada. Eu senti falta disso, mas aí é aquilo, né? Quem começa pela gramática sente falta dessa fluência. Então, realmente, eles se complementam. Eu concordo com isso. Sim, aí como eu disse, eu vou dar assim como é que chama? Eu vou dar referência para a pessoa estudar a gramática fora a parte. Mas quando eu for lá no sábado de manhã, eu quero treinar a leitura, assim, não é a conversação exatamente, mas a gente fazer pelo menos um teatro, um role play. Não sei como a gente traduz isso direito. Vocês sabem o que é um role play, né? Todo mundo, vocês dois? Sim, sim. Eu acho que eu Eu entendi não o que sei, você não. disse. É um teatro, é você fazer um jogo de interpretação rapidinho, tá entendendo? Assim, você é o Diceópolis, eu sou a Mirrina, como é que você vai falar? Você fala, eu falo. Vocês estão entendendo como é? Qual Entendi. o Ranieri faz assim, né? Sim, Também. também. E aí então eu quero que que o negócio seja assim, tá entendendo? Seja mais didático, mais fluido, que tenha uma metalinguagem maior, assim, no sentido de usar o grego para poder ensinar o grego. E não ficar traduzindo demais. Tradução a gente pode fazer. Quando a gente quiser, a gente pode fazer em casa, a gente pode passar uma semana lendo o capítulo. Veja aí que, por exemplo, o Johnny, quanto tempo você demorou para chegar no terceiro capítulo, Johnny? Ai, nossa. Não é um método fácil, não. Não é para ser fácil. Não, é. Não é para ser fácil. Fácil. Não, fácil. Não é fácil. Mas, assim, se eu te dou uma semana, se prepare, digo assim, olha, se prepare, a gente vai ler. Ó, você quer uma referência gramatical? Vou te dar aqui, olha. Esse aqui tá falando aqui,
que está introduzindo primeira declinação. Pode procurar, primeira declinação na gramática do Freire. Se você não tiver a gramática do Freire, pode usar do Ragon. Se você não tiver do Ragon, pode usar do Aprendendo Grego. Se não tiver do Aprendendo Grego, pode usar o Atenásia. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Então, eu quero fazer dessa forma. Eu não quero fazer um curso que eu fique. Porque o Atenásia, eu quero. É para ser uma revisão bem assim, dinâmica. E para quem não for revisão, eu quero que seja uma apresentação bem leve e dinâmica, que a pessoa não vá se sentir triste e desanimada porque está estudando grego. Vocês estão entendendo? Sim. E aí, fora isso, eu tô com esse projeto aí de pegar o Atenásia e tirar os espíritos, os acentos e iota subscrito e aspas, porque eu quero que a pessoa leia o texto assim limpo. Quero reformar a ortografia do grego antigo. Voltar assim, aos tempos áureos, quando ainda não tinha sido, os gramáticos não tinham inventado essas coisas, que atrapalham a leitura. Aí, pronto. Aí a gente tem os 15 minutos. Não vai dar para fazer muita coisa. Mas deixa eu ler com vocês aqui o vocabulário. Eu queria ler o vocabulário, não era do 17 beta? Isso, deu vocabulário. Isso. Aí aqui o Edge, eu acho legal que ele tem uma ferramenta assim de abrir o negócio aqui, um tradutor assim aqui do lado. É o tradutor do Bing, que não é muito bom. Mas, por exemplo, aqui, olha, eu até aqui, ó, traduzir, né? Aí ele abre, né, uma janelinha aqui, uma coisinha pequenininha assim do lado, que eu acho muito legal. Dá para traduzir muita coisa assim. O menino também está fazendo isso, ou faz parecido, né? O Chrome. Mas o Chrome não tem o botão de falar em voz alta. Tá entendendo? O Chrome não tem o botão, ele dá a tradução, mas ele não tem o botão, esse botão aqui, olha, de falar em voz alta. Aí eu sinto falta. Eu acho que, nesse aspecto, o Edge está mais avançado e o Chrome tinha que imitar. Tinha que ter desse jeito aqui. Vocês estão vendo como é? Sim, vendo. Sim, estou vendo. Aí aqui, por exemplo, aí olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aí aqui tá dizendo aqui, ó, henceforth we give principal parts of contract verbs only when they show essa palavra é muito feia. Vamos lá, como é que fala, gente? Irregularities. Irregularities. Isso, irregularities. Muito feia. Irregularities. Aí ele traduziu como, ó, doravante damos partes principais dos verbos contratuais, é assim que ele traduziu contract, que no português fica contratos, né? Não é contratuais, é contratos, ou contraídos, ou contratos. Nas gramáticas mesmo chamam de contratos, mas às vezes eu acho que contraídos talvez fosse mais legal. Mas os verbos contratos apenas quando eles mostram irregularidades. Então, nos vocabulários aqui, ele vai parar de dar os verbos contratos. Ele vai dar assim só os verbos que não são contratos, né? Ou vai dar assim não vai dar 6 formas. Ele vai dar só aquelas que são irregulares. Deu para entender? Sim. Por exemplo, aqui, a keomai, eu acho que ele é um verbo contrato, mas acho que tem uma irregularidade aqui nessas duas formas, que aparece um Y bem aqui, que não deveria aparecer. Aqui não está aparecendo porque, na verdade, o Y se fundiu com o Ômicron, aí virou U.
Mas aqui, mas deveria, eu acho, estar aparecendo em algum lugar. Aqui, principalmente, eu acho que é aqui. Tá vendo aqui? Aqui deveria estar aparecendo um eta. Porque não tem esse sigma aqui, né? Vocês estão vendo esse sigma? Sim. Esse sigma deveria fazer esse epsilon alongar para um eta. Uma regra fonológica. E aí, ele, em vez disso, ele está dizendo aqui, ele anota aqui, olha, note que o epsilon no lugar de eta. Então, aqui, ó, aí, deixa eu voltar lá, porque eu queria fazer era isso. Eu queria fazer essa uma brincadeira assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó. A brincadeira que eu queria fazer era assim, tá aqui, né? Aí eu mostrei a tradução, ó. Contratuais é contratos, viu, gente? Tá traduzido errado, mas olha, agora eu vou traduzir para o espanhol. Aqui, ó. De aquí en adelante damos partes principales de los verbos contractuales, que não é contractuales, é contratos, solo quando muestram irregularidades. Aí, o francês, désormais, nous ne donnons, aí, ó, aqui, les parties principales de verbe contractuel, né? Contract, que lorsqu'il présente des irregularités. E aí vocês viram como o meu francês é ruim. Aí, Désormais, nous ne donnons les parties principales des verbes contractuels que lorsqu'ils présentent des irrégularités. aí vocês ouviram aí? Sim. Sim. Foi, né? Deu certo. Então, a brincadeira que eu queria fazer era isso. Então, aqui, olha, akeomai significa I real, né? Com licença, professor. Oi. O grego, se você sublinhar, ele não faz isso, né? Ou faz? Não, esse aqui, se ele fizesse, ele traduziria a partir do grego moderno, e o grego moderno tem sentidos modernos, né? Vai modificar, né, o sentido. Aí aqui, por exemplo, né? I heal, todo mundo sabe que é eu curo, né? I heal. Então, akeomai significa eu curo, né? Aí, deixa eu botar aqui em francês. Je guéris. Eu acho que aqui ele errou a tradução. Não é je guéris. Espanhol. Eu curo. Mas acho que guérir deve ser alguma coisa assim de curar, no outro sentido, né? Mas aqui tá. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar to heal, para ver se ele traduz certo. To heal. Para sanar. Por guérir. Pour guérir. Eu não sei. Eu estranhei esse guerreiro. Não sei se ele significa curar, não. Bom, Tenta ver no Infopedia depois. Pois é. Eu achei esse guerreiro diferente. Eu não lembro como é que é curar em francês, mas não sei se é guerreiro, não. Pronto. Aí a gente viu, né? Aqui eu curo, né? Aí, epitrefo eu confio X a Y, né? O X no acusativo e o Y no dativo. Vocês estão entendendo? Sim. Aqui o meu o meu PDF, eu acho que o PDF de vocês está com alguns probleminhas aqui na leitura, que, né, tá transformando, né, os Is em 1, né? Então, uma das coisas. Não, então eu confio X a Y, né? Deixa eu ver o francês como é que fica. Je confie, né? Deixa eu ver como é. Je confie X selon AY DAT. Selon aqui ele compreendeu errado. Aqui, o Selon. Professor, Ah, tá vendo lá em cima, na extrema direita? Lá em cima mesmo, abaixo do xizinho de fechar o Edge, tem um símbolo que é o copilote. Talvez ele consiga traduzir o grego. do grego antigo? Não. Pode Não, talvez. Olha, eu vou dar a dica. Talvez sem acentos, sem espíritos. Ele acerta. Mas com acentos e espíritos, ele vai errar muito. Ele erra muito. Você tira o acento, os espíritos e outros subscritos, ele vai acertar mais. A dica que eu dou. E também, se for assim um grego koiné do Novo Testamento, uma coisa assim, ele vai também acertar mais. Mas assim, uma palavra assim aleatória,
Ele vai ter mais dificuldade. Então, epitrepo, ele é derivado, né, de trepo, né? Que é virar, girar, né? Então, dá essa ideia de... Só que aqui já dá a ideia de confiar, né? Vai ter dois objetos, um direto e um indireto, né? Deixa eu ver aqui, botar no português. Pronto. Aí, aqui, Tharel. Tharel é I am confident. Eu sou confidente, confiante, estou confiante, né? Em francês seria je suis confident, confiant. Je suis confiant. Professor, Oi. eu pesquisei aqui sobre esse verbo guérir, significa curar mesmo. É curar mesmo? Nossa, nunca tinha Isso, visto. Nunca tinha visto. Guerrir. no dictionary. Ó, diferente. Ah, espanhol. Tenho confiança. Tengo confianza. Isso. Aí aqui também, aí só que tem esse imperativo aqui, thare, que é quase uma interjeição, né? Que aí a gente vai traduzir assim, né? O cheer up, que em espanhol fica anímate, Anímate. anímate. Em francês fica courage, Courage. courage. Em português fica anime-se. E você também pode dizer dessa forma aqui, don't be afraid, não tenha medo. Em francês fica n'aie pas peur, N'aie pas peur. n'aie pas peur. Em espanhol fica não tengas miedo, No tengas miedo. não tengas miedo. Aí aqui, fronel, fronel, I think. Essa aqui é um verbo bem comum, I think, né? Eu creio, eu acho, mas é mais assim, essas traduções não ficaram muito boas. É mais para eu acho que é mais para eu penso mesmo. Fronel, eu acho que é mais para eu penso. Porque olha como é que é a outra tradução. I am minded. I am minded. Como é que é I am minded? I am minded é eu estou preocupado, né? Então eu não acho que é bem eu creio, é mais assim para eu penso, né? Eu penso, eu estou preocupado, né? Aí em espanhol ficaria estou pensando, ó. Estoy pensando. Estou pensando. Em francês ficaria je suis d'esprit. Je suis d'esprit. D'esprit, na verdade. Je suis d'esprit. Je suis d'esprit. Isso. Aí aqui é fronel, né? Aí aqui cré. Cré é impessoal e o imperfeito é crén, né? E impessoal significa que ele fica na terceira pessoa. Assim, aí então a gente traduz assim, é necessário. Em francês fica C'est nécessaire. c'est nécessaire. Em espanhol fica Es necesario. es necessário. Em português fica é necessário, mas antigamente traduzia-se até por é mister. É mister eu acho muito bonito. É mister. Aí ought e must, vocês conhecem, né? Que também é tipo deve, né? Tanto ought quanto must é assim dever, deve. Vocês estão entendendo? Então, cre é isso, é um L, ele vai ficar na terceira pessoa só. Aí o imperfeito é crên, é crên. Então, essa aqui é tipo, era necessário, né? Devia alguma coisa, né? Devia fazer alguma coisa. Era necessário que o fulano fizesse alguma coisa. E aí vai com o infinitivo. Ou com o acusativo e o infinitivo. Então, o fulano vai estar no acusativo. Vocês estão entendendo? Sim. Então, se eu digo eu devo fazer alguma coisa, vai ser assim, cré, me, poiein, tiná, poiein, tiná, cré, me, poiein, tiná, cré, me, poiein, tiná.
Eu devo fazer alguma coisa. É necessário que eu, para mim, fazer alguma coisa. Vocês estão compreendendo? Sim. Aí aqui, crescer para as que eu as destai. Aí aqui dá um exemplo, né? Com a expressão, que seria. A gente pode acertar essa aqui, porque isso aqui tá na voz média, né? Não é? Para as que eu as destai. Esse estai não é na voz média, né? Estai. É o infinitivo da Sim. voz média. Vocês estão entendendo? Aí ele traduz assim: é necessário que você se prepare. Tipo, é necessário que você se prepare. Mas você pode dizer também: você deve se preparar. Entende? Aí em espanhol ficaria também, poderia dizer, é necessário que te prepares. Em francês ficaria il est nécessaire que vous vous prépariez. Il est nécessaire que vous vous prépariez. Isso. Tudo bem? Sim. Pronto. Aí aqui apareceu uns substantivos. Nouns substantivos, né? Às vezes a gente diz nomes também, mas são nomes substantivos normalmente. Olha, substantivos. Substantivos. Aí aqui, olha, tinha riquetes, tu riqueto é o suplicante. Olha, suppliante. Como é isso mesmo? Suppliant. Não, isso aqui eu botei errado. É porque em francês e em inglês é a mesma palavra. A mesma ortografia. Suppliant. Suppliant. Porque tem muita... Devido à história da língua inglesa e do domínio dos normandos, o inglês ele importou muitas palavras do francês. Então, muitas palavras vão ser idênticas. A ortografia é idêntica, né? Suppliant. Suppliant é o suplicante. Então, riquetes é o suplicante, né? Em espanhol, acho que é suplicante também, né? Supplicante. E aí, em francês, vocês viram que é Suppliant. 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 Aí aqui, ronomos, tu nomo é a lei, né? A lei, que em francês é loi. 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 Em espanhol é lei. Lei. Em português é lei. E também, ronomos também é o costume. E a lei, ela nasce do costume. É uma coisa que vocês têm que perceber. Custom. Custom. Aqui é no sentido de costume mesmo. Não é outra coisa. Costumbre. Costumbre. Coutume. Coutume. Eu não sei se coutume, por exemplo, é costume em francês. Se for, seria legal. Coutume. Aí aqui, totemenos. Tutemenos, acho que a gente já viu lá no capítulo 9, capítulo 8, não, talvez tenha sido o capítulo 9, que é um lugar... É o nono. É isso. É o capítulo 9. É um lugar sagrado, né? É um pequeno santuário, né? Aqui ele botou aqui Enceinte sacrée. enceinte sacré. E aí, em espanhol, ele ficaria recinto sagrado. Recinto sagrado. Recinto sagrado. Em português seria, isso não é um recinto sagrado, né? Temenos. Aí... Mas aqui, aí ele seria uma divisória, né? Uma divisória. Aí aqui no mais acima ele ainda deu hiperetes, tu hipereto, que é assim um servo, né? Servant. Um servant, um servo. em espanhol, acho que fica assim, Servidor. servidor. E em francês fica serviteur. 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 E também você pode traduzir como um atendente, né? Attendant. Attendant. Appariteur. Appariteur. Em espanhol, assistente. 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 Em português ele está traduzindo como atendente mesmo. Atendente.
Então, aqui a ideia é que eles vão chegar no templo ou num outro lugar que tem um atendente, né? Um servo, um atendente, né? Aí, repsique, tes psiques, é a alma, né? Mas pode ter outros sentidos, como a vida, né? Alma, em francês, acho que ele vai botar âme, âme, âme. Em espanhol fica alma, alma, alma. Em inglês fica soul. Aí aqui os adjetivos, ele deu aqui hieros, hierá, hieron, seria holy, sacred, né? holy, sacred, Em espanhol, santo, sagrado. santo, sagrado, Em francês, saint, sacré, saint, sacré, saint, sacré. Em português, acho que fica santo e sagrado mesmo. santo, sagrado, Então, hieros, ele vai dar essa ideia de santo e sagrado. É usado, né, para coisas que são dedicadas, né, a uma divindade, né? São separadas, né, sagradas. Às vezes é usado, né, para fazer referência ao templo e ao sacerdote, né, e às coisas do templo, ao sacrifício. Aí cataros, catará, cataron, ele traduziu como clean, pure, que a gente em português fala limpo, puro, clean, pure, e em francês a gente fala propre, pure. propre, pur, Propre, pure. Em espanhol fica limpio, puro. limpio, puro, Puro. Aí, rocios. Também é santo, mas também pode ser pious, né? Holy pious, né? Que em espanhol, olha, eu não sabia, é piadoso. Piadoso. santo, piadoso, Santo piadoso. Olha aqui, ó, piadoso. É diferente. E em português deve ser piedoso. Ó, santo piedoso, né? Porque aqui está fazendo mais a referência a uma pessoa, né? Não é uma. Então, Rocio, né? Pode ser santo, mas pode fazer referência a uma pessoa, né? Por isso que é piedoso, né? Em francês. Ah, oi. Também pode ser pio. Sim, pio, exatamente, pio. O piedoso é só porque ela é mais, como é que eu posso dizer, mais comum, mais comum. Mas pio também acho que em uma determinada época, pio era mais comum, porque talvez na época medieval. Assim como o Bento, em determinada época, era mais comum do que Benedito ou Bendito. E são as três palavras significam a mesma coisa. Bento, Benedito. Eu acho que de país para país. Portugal, acho que pro santo, eles chamam de Benedito, mas aqui nós usamos Bento. Isso, exatamente. Teve toda essa questão com o penúltimo Papa, né? Porque a gente chama ele de Bento, né? Mas ele era muito chamado de Benedito ou alguma coisa similar, né? Em outros países, né? O, o Bento XVI, né? Mas aqui era o piedoso e o pio, né? Que a gente tinha essa questão, né? saint, pieux, Saint-Pierre, em francês. Aí aqui, a preposição catar, vocês já viram, né? Catar mais acusativo, né? Down, né? Um, en bas, ambar, em português fica abaixo ou para baixo, né? Na verdade, espanhol, abajo. abajo, Só que ele tem também um sentido distributivo, assim, de cada. Deixa eu ver, deixa eu botar aqui tudo aqui. Deixa eu ajotar aqui. Ele tem esses outros sentidos aqui. São separados, olha. O sentido distributivo é esse aqui, de cada, todo. Cada um. Aí aqui no espanhol fica cada uno, cada. Mas ele também pode ter esse sentido de por, em, segundo, né? Assim, quando ele é lá no título dos evangelhos, né? O catá, Lucá, o segundo Lucas, né? Catá, Matai, segundo Mateus, né?
Distributivo cada uno, cada, por, en, segundo. Isso. Então, na verdade, o kata tem mais de um sentido, né? Interessante. Chacun, chaque. Distributif, chacun, chaque, par, sur, d'après. Isso. No distributis, cada um, todos. Aí aqui ele botou todos, mas era mais assim, todo. Todo. A melhor tradução seria todo. Cada um, todo. Aí, porém, de acordo com. Antigamente a gente falava mais segundo. Hoje em dia se fala mais de acordo com. Para poder usar essa. Para traduzir esse catal, para poder usar, né? No dia a dia, né? Nos textos, quando a gente quer falar de acordo com fulano de tal, isso é assim, né? Aconteceu dessa maneira, né? Aí aqui também nesse texto vai aparecer uns advérbios, obse, que é tarde, muito tarde, late, too late, tarde, tarde demais. Aí francês fica tard, trop tard, Tard, trop tard. trop tard, tarde, demasiado tarde. Tarde, demasiado tarde. E aí esse pós aqui, ele não tem acento. Não sei se vocês já viram um pós sem acento, vocês já tinham visto? Eu já tinha visto. Pois é, o pós sem acento, ele é enclítico, ele significa assim, de alguma maneira, de nenhuma maneira. Então ele é o pós com acento, normalmente ele significa como, como. Ele é uma pergunta, mas aqui ele seria ele está chamando de advérbio, mas pô, a gente poderia chamar de um indefinido, um indefinido. Vocês estão entendendo? Um pronome indefinido. Sim. Então, esse negócio de categorias gramaticais é difícil, às vezes, de definir o que é um advérbio, principalmente. Advérbio é uma classe muito complicada, tá entendendo? Nem todo mundo concorda com a classe dos advérbios. Ela parece um saco que cabe coisas que não deveriam caber, onde se misturaram coisas que não deveriam ser misturadas. Vocês estão entendendo? Aí tem muito debate em cima da classe dos advérbios. Aí que de alguma maneira, de nenhuma maneira. En crítico de alguna manera, de ninguna manera. E aí, aqui, deixa eu ver mais aqui. No francês, como é que a gente diz isso mesmo? Em quelque sorte, de quelque manière que ce soit. En critique, en quelque sorte, de quelque manière que ce soit. Isso, de qualquer maneira que seja, né? De quelque sorte, de quelque manière que ce soit. Aí aqui ele botou uma expressão, o diapolu. O diapolu, ele traduziu como não muito tarde ou logo. Em francês ficou peu de temps après, ou bientôt. Peu de temps après, bientôt. E em espanhol ficaria alguma coisa como no mucho más tarde, pronto. No mucho más tarde, pronto. Em português seria uma coisa como não muito mais tarde, logo, né? O diapolu. Vocês já tinham visto muito Dioligo, né? Dioligo. Aqui, Sim, estava pensando nele agora. aqui é um pouco semelhante, né? O dioligo para o diapolu. Só que aqui tem uma. O oligo, ele significa pouco. E o polu significa muito. E aí põe a negação do muito. Então, não muito depois, né? Não muito mais tarde, né? Vocês estão entendendo? E aí fica Sim, implícito, né? sim. Fica implícito a palavra tempo. Fica implícito o crono. Tudo bem? Sim. Em dioligo também fica implícito essa palavra crono? Sim, sempre ficou. Crono. O que você achou que era pouco? Era pouco tempo. Nossa, eu não percebi isso. Era.
Então era em pouco Hum. tempo, depois de pouco tempo, né? Era uma ideia assim. Aí era você. Aí aqui, to Asclepeion é o santuário de Asclépio, que é essa divindade, né, que vai curar o Felipe. E, gente, 2 anos depois o Felipe vai ficar curado. Todo mundo ficar feliz? Ê! Vocês ainda lembram do Felipe ainda? Sim, nossa. Lembro. Eu tava vendo lá na lição, revendo até, pô. Não foi ele que matou o lobo? Foi, mas é que Foi. tem a tragédia, né? Ele fica cego, né? E faz toda uma viagem para poder ser curado. E finalmente ele vai chegar lá no santuário de Asclépio e ele finalmente vai ser curado, né? Aí, como é que se diz em francês o santuário? Deixa eu me lembrar aqui. Les sanctuaires. Le sanctuaire d'Asclepio. Les sanctuaires de Asclepio. Em espanhol fica El santuario de Asclepio. El Santuário de Asclepio. Isso. Então, Asclepio é essa divindade da medicina, né? Que segundo o mito, era filho de Apolo, né? Aí tem aquela questão da serpente, né? E do cajado dele, que tem um nome muito específico que agora me fugiu da memória, e que é usado, eu acho, não é nem no cajado, às vezes eles usam numa taça também. No caso, às vezes usam numa taça, uma coisa assim, né? Aí como símbolo da farmácia, uma coisa assim. Não sei se vocês já viram. Ah, já vi. Pois é. Então tem essa relação com Asclépio. Aí, por exemplo, aqui, ó, igual ao teu, olha aqui, ó, a minha folha de cabeça para baixo. Isso aqui é culpa da Yellow, da gráfica Yellow. Eu paguei tanto para eles fazerem isso aqui num trabalho bem feito, o cara fez aí o scan aqui de uma página de cabeça para baixo. Foi caro, gente. Isso aqui não foi barato. Em latim ele é chamado de Esculápio, né? Ah, é? Ah, legal. Eu não lembrava. Esculápio, né? Tem nome de uma antiga família botânica que agora virou a Pocinacea, que era em homenagem a ele, que era Asclepiadaceae. Ah, legal. Sim, gente. Pois é, aí eu pressuponho que você já tenha lido isso aqui. Aí agora vamos ir para a minha versão, que não tem espíritos nem acentos. E aí vocês vão ler um trechinho aí para mim, só para a gente se divertir. E se vocês errarem o espírito ou acento, eu perdoo, porque não tem espíritos de acento aqui aparecendo. Vamos lá, gente, lê para mim aí. Eu posso começar. Pode, por favor, Johnny. Eu leio até onde? Lê assim até onde você se sentir confortável. Passam ten remeran, renaus, anemo, urio, eféreto, hos de respera, egigneto, esten epidaron, apiconto, uden cacon, patontes. Posso continuar? Pode. Você lê uma frase toda. Hos exebesan esten gen, tomen dikaiopólide, edoxen, eutis, prosto asclepeion, ienae. Ugar poli apeiken, hede güne, aqui deve ser iten
Gastera, Nassusa, Hutos, Ekaminen, Hoste, Uketzelen, Iena e Ekeine te Hemera, Alemenen en Catagogio, ou Catacogio Tini em Gris tu Limenos. Você quer ler? Você quer traduzir as duas frases? Não. Mas é fácil. Vamos. Você traduziu as duas frases, primeiras frases, Arthur? A primeira que é Passan ten hemeren hinaus anemoi urioi efereto. Eu traduzi como, portanto, durante todo o dia, o navio foi levado por um vento favorável. Isso. Depois o Ros de Esperas egeneto eisten epidauron aficonto uden cacon patontes. Eu traduzi como: e quando chegou a noite, chegaram a Epidauro, não tendo sofrido nenhum mal. Perfeito, perfeito. Traduziu toda a primeira frase. A segunda frase. Continuo? É porque ele leu até a segunda frase. Você quer fazer a segunda frase agora? Tá, vou fazer aqui. Essa primeira parte, até o Iena, eu traduzi como: e quando desembarcaram na terra, Não, você pode ler pareceu a... de novo, ler de novo. Como você estava Nossa, fazendo bonito. Muito bonito. Ah, tá. Ros de exebesan eisten gen isso. toi Aí men isso você traduziu como. e quando desembarcaram na terra, Isso, continua agora. toi men Lycaeopolide edoxen eutis prosto Asclepieion Ienai. Pareceu a Diceópolis ir imediatamente para Asclepeion. Isso. Quando diz assim, pareceu, não é só pareceu, tem que ser assim, pareceu bom, ou pareceu melhor. Tá, melhor. Nesse contexto aqui, e você também pode trocar tudo por Diceópolis decidiu. Tá bom. Decídio. Não, decidiu não, decidiu. De Não, decidir. sim, eu coloquei decidiu. Uhum. Aí depois, pulgar poli a peiken, pois não estava longe. Isso. Não estava Redegné, longe, não. É isso mesmo, mas é tipo, não estava muito assim, né? Como se fosse, né? Porque tem um poli, né? Não estava muito apartado, né? Era uma coisa assim, né? tá, alterei aqui. Depois o redegné, reten gastera, nossussa, hutos, ekamnen, hoste, uketelen, ienai, ekeine, te, remera. Isso, Eu coloquei como. Mas a mulher que sofria do estômago, ou tinha dor de estômago, algo assim, isso. Ela estava doente, gastera nossussa, doente da barriga, estava tão doente que não queria ir naquele dia. Isso, exatamente.
Podia ser também, estava tão cansada, mas ficou legal, estava tão doente. Eu continuo? Sim, sim, porque ele leu até li menos. Ah, tá. Então é essa última parte. Alemenen en katagogioi tini egis tu limenos, mas ficou em uma hospedaria perto do porto. Isso, exatamente. Boa tradução. Aí você traduziu mais alguma coisa que você gostaria de ler? Eu tenho esse parágrafo gigantão do início eu consegui traduzir. Não sei se está certo, mas Sim, sim. Você gostaria de ler assim mais um trechinho? posso sim. É, Roide Arpsawan Não, aí Kai. você inventou. Não tem isso não. Ih, meu Deus. Arxile? Arxile? Tem aí no teu isso aí? Deixa eu ver aqui. Ih, é. Então eu devo ter cometido algum erro na hora de transcrever. Ah, bom. Mas o deixa eu ver aqui, só para saber se tem um espírito rude, mas eu acho que aqui tem um espírito rude. A palavra que você deveria ter lido era Hormessan. Tá. Aqui, Hormessan. É o Hormensan. Não, é Hormessan. Hormesan. Olha aqui, só para mostrar para vocês aqui, assim, tipo, a questão da tradução, ele que às vezes os tradutores vão conseguir traduzir alguma coisa certo do grego antigo, mas, por exemplo, aqui não faz sentido. Por exemplo, maduro. Não sei como foi que ele chegou em maduro. Deixa eu ver, não sei se no inglês talvez faça sentido. Ripe. Não sei, não sei. Deve ter alguma palavra no grego moderno que pareça com essa aqui. Mas você traduziu Hormerson, Essa palavra eu cometi esse erro de transcrição, que eu não sei de onde que eu tirei isso. mas aí você traduziu como? Eu coloquei eles, porém, após um pouco, chegaram e encontraram os portões fechados. Hum. Não, assim, você traduziu bem. É só o que você fez foi deixa para lá o Hormerson. Eu não sei o que significa o Hormerson, aí eu vou traduzir todo o resto, certo? E aí deixa para lá o Hormerson. Né? O Hormerson não ficou traduzido. Calma aí, mas eu vou ver ele aqui já. Calma aí um instantinho. O Ele Hormerson, vem do Hormal. isso, é o do Hormal. E eu acho que aqui tá no Auristo. Então deve ser alguma Deixa... coisa assim, tipo, eles partiram. Deve ter sido isso mesmo. Uhum. Eu coloquei outra coisa que não tem nada a ver. Eu coloquei o do Arco começar. Não é isso. É mais no sentido de partir, tá mais para se apressar, né? Eu gosto de partir. E aí depois cai Diuligu, é, Afikomenoi, Eron, Acho que aqui é Heuron. Acho que é é, Heuron. Heuron, tais Pilas, Kekleimenais. Isso. Esse que Kleimenas, ele deu como vocabulário complementar como fechadas. Porque isso aqui é um particípio perfeito. Tem um redobro ali. Que Kleimenas. Passivo, né? É,
Então, fechadas, né? Uhum. Deixa eu me encontrar As aqui. pilas, eles encontraram, Heuron, né? Encontraram, né? Tá, as pilas, as portas, os portões, né? Que Isso. Cleimenas fechadas, já fechadas, uma coisa assim, né? Se você quiser Isso. acrescentar a ideia de perfeito, aí você diz assim, já fechadas. Você põe um já. Tá, já fechadas. Continuando então, Roun Dikaiópolis, Kekleimenai Eisin Hai Pillai. F. Então Diceópolis disse: os portões estão fechados. Isso. Ti undei poien. O que devemos fazer? Poteron. Copso. Tais. Pilas. Isso daqui eu tô lendo do seu também. Seria um E ou um Ré? Um é. Isso aqui é um ou. É. Ah, Eiston Limena Epanimen. Isso. Aqui daria para você saber muito bem que era um ou, porque tinha um pótero. E aí é como se fosse ou. Tá, entendi. Potteron. É. Eu coloquei o que devemos fazer. Devemos bater nos portões. E essa outra parte eu não consegui completar. Alguma coisa com o guardião. Não, não é guardião, é o porto. Tom O Limena. porto. Limena. É o porto. É, Epanimen. Voltamos. Ou voltaremos, né? Não sei se isso aqui está no futuro. Agora me foge se isso aqui está no futuro ou não. Eu acho que tá. Dá para dizer voltaremos. tá. Bater no portão, voltaremos ao porto. Isso. Aí aqui tá no. Tem uma mistura aqui, porque aqui tá copo só. Então acho que aqui deveria ser ou eu baterei, ou eu vou bater nas portas, ou voltaremos para o porto. Nós voltaremos para o porto. Tem um eu e tem um nós. É o copso de copto, né? Bater. Isso. Aí ele continua falando mais uma frasezinha curtinha. É fácil Rode traduzir. Fili... Tá, Rode Filipos. Não, ali, obsegaresti. Ah, sim, o Oxe... Não, oxe não, opse. Opsegarestin. Seria o quê? O Opse, eu não sei, mas o Garestin, pois ele não está, né? Não, não é isso. É assim, pois está tarde, ou pois já está tarde demais. O opse apareceu lá no vocabulário. Eu falei tarde demais, tarde. A gente viu até no espanhol e no francês. Tá, o Opse, então. Tarde, pois está tarde. Aqui, ó, tem late, too late no vocabulário. Ó, é obsegareste, obsegareste. Eu continuo ou não? Sim, sim, você puder. É porque agora eu tô assim, estamos gravando, né?
Aproveitar o tempo. Se puder, se você já traduziu mais um pedacinho, Essa outra parte eu consegui traduzir, mas depois eu parei. assim, traduz até onde você traduziu e a gente para. Tá bom. Rode Filipos. E Filipe continua, né, dizendo: Alacopson, ó pater, eidokei. Mas bata, pai, se parecer bom, né? Se for do seu agrado, uma coisa assim, Se né? for buscado. Uhum. Isos gar akusetai tiskai regesetai remin para ton ieria. Hierá. Hiera. Na verdade é hierea. Hierea. Perdão. Hierea. Hierea. Eu coloquei como pois talvez alguém nos ouça e guie até o sacerdote. Isso. Esse guia, né? Eu acho que ficou bom o sacerdote, mas talvez, eu não sei se a intenção fosse sacerdote ou ou alguma outra coisa assim, uma outra coisa assim ao templo, sei lá, no santuário, né? Fiquei em dúvida se esse aqui se é o sacerdote ou se é o santuário, né? É, é difícil de saber, né? Mas vamos dizer que é o sacerdote, né? Tá bom. Fica bom o sacerdote. Você traduziu mais algum pedacinho? Não, eu parei aqui dessa vez. Ah, bom, tá bom. Então, agora são 9h39. Se vocês quiserem, eu leio mais uma frase para vocês. Senão, a gente termina por aqui hoje. O que vocês querem? Bom, o senhor pode ler, caso. Tá bom. Então, aqui eu vou ler mais uma frasezinha. Romenum de Caiópolis Ecopsen. Então, por isso, né, o Dicéopolis bateu. Effelton de Hyperetes tis o diapolo tison su F. Coptes tas pilas teni cauta tes remeras. Poten helkete caiti bulomenoi pareste. Rode de Caiópolis. Egomeneimi de Caiópolis Atenaios on. Ton de paida comidzo ean pos roteos etele tus oftalmus autoi akeistai. Tifolos gar gegonen. Aruk he gesei remin para ton son despoten. Rode hiperetes. Obsesti. Alomos, ou alomos, ou alhomos, meinate entauta. Egogare mi hos ze tesson ton despoten, kai eros tesso etele hymas dexastai. Hoimenun emenon epitas pilas poloi de hysteron epanelton ho hyperetes. Eisite F. Rogar despotes hymas dexetai. Tauta dei pon regeito autois eistotemenos. Amei psamenoi tas pilas eis aulen megalen eiselton. Ekeide engistu hieru ecateto anertis geraios. Aí aqui tem um errozinho de acho que era Ros mesmo. Ros e Donaltus prociontas Cairete o filoi F. Tibulomenoi hecete. Romenum de Caiópolis exegesato tiepaten ho Filipos, kai hos ekeleus tessan
hypotu iatru prosten epidauron por tenai. Roderriereus proston paida eumenos blepsas. Eipemo, ó pai, ara se auton to asclepioi epitrepseis, ara tuto pisteues, rotiofeletesei hipotu theu, rodefilipos, malista ge, pantagar tois theois dinata, toi theoi, pisteuo, kai emalton autoi epistrepso, rodegeron, euge, ó pai, nunmen apite esto catagogion, aurion de rohiperetes humin parestai ros regessomenos toi paidi pareme. Apeltontes rotepater kai ropais ten nykta emenon en toi catagogioi. Teide hysteraiai epei proton remera egeneto proseuton ho hiperetes ton philippon egage paraton hierea. Rode eumenos dexamenos ton paida. Ageder, ó pai, nin cre se parasqueuades estai. Deigar rosia tefronei kai kataron einai ten psiken. Alamephobu philanthropotatos garestin hoasclepios. Ton theon, kai tos katarois usi ten psiken aes hilios estim. Tharei ruto deipon, ton paidas eston hieron egagen. Ekeide proton men ho Philippos ekatarte epetade passanten remera entoi hieroi emenen. Rosia tefronon kai ton theon eucomenos. Entoi hympinoi epifanenai telos de epei respera egigneto panelton rohiereus agede, ó pai, pantagaretoi maestim epumoi ton de paida ectu hieru agagon proston bomon ekeleusen auton sponden kata nomon poiestai rodeten fialen tais hersi labon sponden epoiesato kaitas keiras proston uranon aras asclepie soter philanthropotate ton theon aquemu eucumeno rosias tefronon kai catharozon te psiken hicete su pareimi. Hilios isti moitifloi gegonoti kai eisoido keitus oftalmuos moi acu. Entauta de roquereus toi paidi esto abaton regesamenos ekeleusen auton epiteigei keimenon kateuden Philippos katekeito alapolin de chronon uk edinato kateuden monosgar kataleiftes entoi abatoi malaphobeito nyx garen kai pantahus kotos kai sige eimes panios eque ton hieron ofeon remera. Ou melhor, não sei se quer não quer erema, siripton. Vocês entenderam? Sim. Pois é. O que vocês entenderam? Me falem. Eu entendi mais ou menos por alto que eles entraram, eles conseguiram conversar com alguém,
O menino fez uma libação ou algo assim, Isso. e, pa- e parece que ficou numa sala do templo. Sim, isso aconteceu. Como era essa sala? Ah, professor, aí. Essa sala tinha uns bichos, né? Que bicho era? Ei, Você que é da aí. biologia, que você acha que é esse bichinho aqui? Hum, professor, não tô com ele em mente, não. Sim, mas você entendeu por alto, né? Desculpa, Foi isso, né? Terminou em suspense, né? Ele não foi professor. curado ainda, né? Foi. Ainda não, né? Sim, Mas eles conseguiram entrar, né? No templo, não conseguiram? Aí, olha, eu entendi mais ou menos isso. Que eles conseguiram entrar no templo, conversaram com alguém, o menino fez uma libação isso. e depois ele ficou numa sala do templo. Agora o bicho eu não sei. Algum pássaro, algo assim? Não, não era pássaro, não era pássaro. Depois você vai descobrir. Você tem que terminar de fazer a tradução, né? E aí a gente na próxima aula vocês me comentam aí o que vocês acharam do bicho. E também tem que ver que eles não entraram imediatamente. Ele passou por. Teve um servente, um servo, né? Que tratou mal o Diceópolis logo quando eles chegaram. Foi meio que uma repetição da cena lá da casa do médico. Vocês lembram de como foi na casa do médico? Que teve um escravo, tratou mal de Diceópolis, perguntou quem era. Tá lá. Lembro muito por alto. Isso é Eu baseado. lembro por alto, assim, Essa mas cena é baseada detalhes não. numa comédia de Aristófanes chamada é, As Nuvens, onde há uma sátira, né? Tudo mais. Não sei se é nas nuvens ou se é nas. Eu acho que é nas nuvens, que tem um frontistério, né? Aí então tem essa questão do frontistério. Mas aqui, onde é que foi que eu parei? Onde é que foi que eu comecei a leitura? Vocês lembram? Ele ia bater na porta, não era? Aí, cadê aqui? Olha aqui, olha, ele está ensinando uma outra estrutura que aparece lá no Aristófanes mesmo. Porque não é assim, olha, tis on dessus. Vocês entendem essa estrutura? Tis on dessus? Parece é quem. Esse 11 é que participa de EMI, né? Isso, No caso, não é quem é você, quem sendo você, alguma coisa assim. isso. Literalmente é quem sendo você. Mas a gente pode traduzir como quem é você, né? Porque ele fica assim, ele serve de contexto para isso aqui. Quem sendo você, copte estas pilas, bates na porta. Quem sendo você, bate na porta. Quem é você para bater na porta? Aí aqui, olha, tá terminando, mas aqui, olha. Tenicalta tes remeiras, a essa hora da noite. Ou melhor, essa hora do dia, na verdade, né? Tenicalta tes remeiras. E aí vai ter, né, toda essa questão, ele vai falar, o Diópolis vai. O contexto deixa entender que é à noite mesmo, né? Isso, Que eles isso, chegaram tarde. isso. Mas ele fala essa hora do dia, né? É complicado, né? Tes remeras, né? Mas dá a ideia de que é tarde já.
já está anoitecendo. Não era a hora deles terem chegado, né, lá no santuário. E aí ele vai chamar o sacerdote, aí eles falam um pouquinho com o sacerdote, e aí depois o sacerdote manda eles voltarem no outro dia, aí eles voltam pro hospedaria, né, e voltam no outro dia, né, e o, a, e o Felipe vai fazer o ritual. Vocês estão entendendo? Sim, a libação, né? Isso. E aí ele vai dormir, ele vai dormir num lugar separado lá, o Abaton. O Abaton, onde ele só consegue ouvir uns barulhos de uns animais. E que animal é, afinal de contas? É serpente, né? São cobras. Ah, sim, agora fez sentido. Sim, sim. Sim, aí vocês leiam direitinho, né, pra gente poder. Aí aqui esses outros, esse aqui não é sobre o Filipe, aqui é sobre os persas. Agora entendi o que você falou, né? Ofeon, Isso, que deu origem à palavra ofídio, né? isso. O Aí esse Heremas, esse aqui é Herema ou é Erema, hein, gente? Vocês estão com o texto aí aberto aí. É Herema ou é Erema? Porque eu acho que isso aqui é rastejando, uma coisa assim. Eu não sei. Vou dar uma olhadinha aqui, calma aí. É que meu texto fica de cabeça pra baixo, tem que ficar girando, o pobre coitado. Não, é erema. Erema, né? Mas eu acho que esse aqui Isso. esse Erema é tipo. Eu não sei se já apareceu esse verbo. Aí no vocabulário na parte de baixo tá escrito snakes hissing gently. Isso. Snake hissing gently, é? Onde é que tá isso? É, No teu tem? No meu não tem, não. Oh, ah, é porque eu li demais, foi? Ah, é verdade, eu li até o final. Isso é a última frase. é a última frase, você leu tudo. Oi, eu tinha desculpa, gente. Eu exagerei. Isso. Orpheon, Erema, Siritonton, né? Isso. As cobras. Como é que a gente diz isso aqui? Qual é o verbo? Sibilando, né? Como é? Sibilando. Isso, as cobras sibilando, né? Gentilmente, né? Erema, Siritonton. Pois é, gente. Então, ó, leiam aí todo aí. Depois, na próxima aula, talvez eu releia essa parte, comente alguma coisa. E aí vou ler aqui o 17, né? Mas ainda o Felipe ainda não foi curado no 17, só vai ser curado no 18. E se vocês quiserem, Ixi, coitado do Felipe. se vocês quiserem, gente, tentem ver o vídeo lá do que eu faço de 1 hora, eu faço o menino ler, né, assim, vários capítulos, assim, para ver assim, se vocês acham divertido. Porque às vezes eu penso que só eu tenho essas diversões assim absurdas, mas talvez vocês se divirtam minimamente. Não tentem acelerar, porque ele já lê um pouco. Eu botei ele, a velocidade dele lendo já é um pouco rápido. Então, mas assim, tenta achar a parte certa do capítulo certo, porque eu não tive tempo de botar as marcações, tipo assim, ele começa a leitura do capítulo 12 nesse minuto. Não fiz a minutagem, né? Se vocês quiserem fazer a minutagem, né? Você acha assim, né? Qual é o minuto que começa o capítulo tal. E aí vocês vê, né? Só aquele capítulo, né? Vocês entenderam, né? O que eu. Entendi. Sim. Eu vou botar lá no grupo para vocês verem, né? Se vocês acham legal. E depois vocês comentem no projeto de curso que eu tenho agora,